Eu passei uma semana e meia em Lisboa e hoje eu vou te contar, dando a minha opinião muito sincera sobre o que eu achei da cidade e o que é que você pode visitar lá, quais são os meus conselhos, o que é que você não pode perder de fazer ou comer. E eu vou enfatizar o fato de que eu vou ser muito sincera aqui com a minha opinião, tá? Muito prazer em te conhecer, meu nome é Fernanda Fernandes e eu sou nômade digital há 2 anos. Agora eu tô fazendo uma temporada aqui na Europa e a primeira cidade que eu visitei foi Lisboa. Então se você quer continuar a receber vídeos sobre outras cidades aqui da Europa, se você estiver preparando a sua Eurotrip ou só tá aí curioso mesmo pra saber como é a vida aqui na Europa, se inscreve no meu canal e deixa um like pra ajudar aí a divulgar. Mas vamos direto ao assunto, porque hoje eu acho que o vídeo vai ser meio polêmico, porque eu tenho umas opiniões meio fortes aí sobre esse país. Eu já vou começar falando de que, sim, eu recomendo muito que você vá a Lisboa. A cidade é incrível, muito bonita, cansativa, porque tem muita colina, né? Acho que conhecida como a cidade das 7 colinas e isso não é brincadeira, mas tem experiências inesquecíveis, comidas extraordinárias e como eu passei uma semana e meia aí mergulhada na cultura lisboeta, eu vou conseguir te explicar exatamente o que é que você deve fazer e o que você não deve fazer. Primeiro, vamos começar com uma visão geral aí da cidade de Lisboa. É importante que você saiba que Lisboa mistura coisas do passado com coisas mais modernas. Parte da cidade parece ter parado no tempo e outra parte parece ter sido mais renovada, digamos assim. Porque lá em Lisboa você vai encontrar lugares que existem há muito, muito tempo, como a livraria mais antiga do mundo, localizada aí no bairro do Chiado, mas também você vai encontrar lugares super modernos, como rooftop bars, para você tomar um vinho verde bem refrescante. E andar pelas ruas de Lisboa é basicamente você ver esses lugares novos misturados com os antigos enquanto um bondinho amarelo passa aí pelas ruas. Também é importante que você saiba que teve um fato que aconteceu lá em Lisboa que mudou totalmente a vida da cidade, que foi um terremoto que ocorreu no dia 1 de novembro de 1755. Esse terremoto destruiu grande parte da cidade, além de ter causado um grande incêndio, eu já vou te explicar o porquê, e também causado um tsunami. Esse incêndio, inclusive, é bem interessante porque ele não atingiu todas as partes da cidade. Existe um bairro em específico chamado o bairro de Alfama, que é um bairro que basicamente se manteve intacto depois desse terremoto, porque lá não teve incêndio. E o motivo disso é muito interessante, tá? Mas para eu te explicar isso, eu preciso dar uns passinhos para trás e te dar uma breve aula de história, mas eu prometo que não vai ser chato, tá? Essa história é super interessante. Antes desse terremoto acontecer, muito tempo atrás, Lisboa abriu as portas para que os judeus que estavam em uma situação de que eles não tinham onde ficar, conseguissem ir morar em Lisboa e fugir da situação que eles estavam enfrentando no momento. A gente aprendeu nas aulas de história que os judeus sofreram bastante perseguições aí no passado, né? Então, basicamente, Lisboa fez: venham, judeus, podem ficar aqui. Então eles chegaram em Lisboa e a cidade fez assim: beleza, vocês podem ficar aqui, mas vocês vão ter que se converter ao cristianismo. Porque, gente, Portugal é um país extremamente católico, tá? Eles fizeram isso e alguns judeus falaram: ok, né? A gente não tem pra onde ir, então beleza, a gente vai se converter aí ao cristianismo. Eles mudaram os sobrenomes deles, tiraram o sobrenome judeu, botaram o sobrenome cristão e passaram a viver lá em Lisboa, mas na parte do centro ali da cidade. Até que no dia da Páscoa, as pessoas estavam na igreja, né? E um cristão antigo, ou seja, não era um novo cristão, não era um judeu que havia se convertido ao cristianismo, ele disse que ele estava vendo Jesus Cristo aqui na igreja. Uau! E aí o pessoal: nossa, é um milagre de Páscoa, amém, graças a Deus. Mas um novo cristão, ou seja, um recém-convertido, falou: gente, vocês estão doidos? Não tem Jesus aí. Isso é basicamente o reflexo que tá vindo da janela e tal, do fogo. Eis que os cristãos não gostaram nada disso, levaram o cara pra frente da igreja, tiraram ele, né, dentro da igreja, desviveram ele ali no soco. Foi aí que começou um massacre, gente. Muitos antigos cristãos começaram a desviver novos cristãos. E eles conseguiam identificar quem era novo cristão porque eles usavam um botãozinho na roupa, sabe? Então ocorreu basicamente um massacre ali, gente, no centro de Lisboa. E então os novos cristãos, né, não se sentiam mais seguros morando ali e eles foram para uma região mais alta da cidade, um pouco mais afastada do centro, que se chama Alfama. Mas beleza, Nandi, como é que o terremoto não atingiu tanto essa região aí de Alfama? Pois então, gente,
O dia 1 de novembro de 1755, né, que é quando ocorreu esse terremoto, é um feriado cristão, o Dia de Todos os Santos. E o que as pessoas fazem nesse dia? Elas acendem velas. E como o pessoal que morava em Alfama eram judeus, eles não celebram esse dia. Eles não acenderam velas. Quando o terremoto ocorreu, as velas caíram ao chão. Surgiu aí um incêndio em toda a cidade por causa das velas que estavam acesas, menos em Alfama, porque não tinha vela acesa. Então sim, ela foi atingida pelo terremoto, mas o incêndio não destruiu as construções. Então hoje em dia, se você for andar pela região de Alfama, o que eu recomendo muito, você vai reparar que as construções são diferentes do que elas são no resto da cidade, porque muita coisa precisou ser reconstruída por causa do incêndio. Inclusive, esse terremoto mudou tanto a cidade que, hoje em dia, quando você vai para Lisboa, você vê que existem muitas praças. Em cada quarteirão aí que você anda, você vê uma praça gigantesca. O motivo disso é porque se estima que outro terremoto pode acontecer daqui a uns 20, 30 anos, então a cidade já está preparada para que, se isso ocorrer, as pessoas têm para onde correr, né, pro centro ali dessas praças, para se protegerem caso as coisas caem, né, no chão e causem um caos. E no centro da praça, eles estão seguros, já que estão afastados aí dos prédios. Enfim, foi uma história longa, mas é muito importante que você saiba disso, porque esse terremoto mudou totalmente a cidade de Lisboa. Então, hoje em dia, quando você vai pra lá e você explora a cidade, você vê os reflexos desse terremoto. Outro contexto histórico que é muito importante você saber antes de você ir a Lisboa é que Portugal viveu uma das piores ditaduras da Europa, inclusive uma das que mais durou aí dentro da Europa, que foi a ditadura do Salazar. E eu tenho certeza que você aprendeu sobre essa ditadura nas aulas de história da escola, então é por isso que eu não vou te dar uma aula completa sobre essa ditadura. Mas é importante que você saiba os reflexos dessa ditadura nos dias de hoje do país. Por quê? Gente, essa ditadura basicamente fez o país, né, de Portugal parar no tempo. Mas é isso, eu não vou entrar em muito detalhe aí dessa ditadura não, porque eu acho que é interessante você fazer um walking tour na cidade de Lisboa. Inclusive, tem várias, eu vou deixar as que eu fiz e as que eu recomendo aqui na descrição pra você, tá? Nesses walking tours você consegue entender com muito mais profundidade o que é que eu tô te falando aqui, você vai entender inclusive como que Portugal conseguiu sair dessa ditadura. A história é linda, linda, tá? É de arrepiar. Inclusive, até derramei uma lágrima quando a guia tava contando pra gente a história, porque realmente, como eles conseguiram se libertar disso, foi bem impressionante. Mas ok, chega de contexto histórico, né? Tá bom, vamos falar agora da cidade em si. O que é que eu acho que você não pode perder, e a minha opinião sincera sobre algumas coisinhas. Primeiro, o que eu falei no início do vídeo da cidade ter muitas colinas não é brincadeira, tá? Então, não ande de chinelinho. Salto? Nem sonha com salto. Use um tênis bom. Inclusive, o meu tênis foi o único sapato que eu trouxe na viagem. Eu trouxe um chinelo também pra ficar em casa, que eu não vivo sem minhas Havaianas. Mas eu só trouxe o tênis porque, gente, você não tem noção da quantidade de escada, tá? Eu já tinha ouvido falar que é realmente uma cidade que tem muita colina e tal, mas na realidade é muito pior do que você imagina. Então, male perna, tá? Se você sabe que você vai pra Portugal daqui a uns 2 meses, 3 meses, male perna. Bota aí pra torar pra que você aguente as escadas, porque é muita. Porém, todas essas ladeiras e colinas não é uma coisa só negativa, tem um seu lado positivo. Por quê? Por a cidade ter vários pontos altos, existem muitos miradouros. Miradouros basicamente são lugares que você vai, que você tem uma vista da cidade. E eu posso te garantir que essas vistas valem muito a pena. Lisboa é uma cidade impressionantemente bonita. A vista panorâmica parece uma pintura. E já que a gente falou de sapato, bora falar de roupa também, né? Gente, Lisboa é uma cidade extremamente quente. Inclusive, é considerada uma das capitais mais ensolaradas da Europa, já que são mais de 300 dias de sol por ano. Então, leve roupas o mais frescas possíveis e um casaquinho mais leve, assim, pra você usar de noite. Porque de noite dá uma breve esfriadinha, principalmente dependendo da época do ano que você estiver indo. Mas eu, sinceramente, recomendo você não vir pra Europa no pico do verão. Primeiro, porque é muito lotado. Segundo, porque o calor é simplesmente insuportável. Eu, ainda bem, não tive essa experiência, mas eu tenho amigos que moram na Europa e eles falam que, gente, realmente, assim, não vá pra Europa no auge do verão. Se for o único tempo que você consegue ir por causa das suas férias e tal, beleza, tudo bem, mas vá preparado pra passar calor,
compre aqueles ventiladorzinhos que são portáteis, assim, pra você se refrescar. E, novamente, leve roupas muito leves, tá? Agora, bora de papo turístico. Eu vou te falar os pontos turísticos que eu visitei, os que eu acho que valem a pena e os que eu acho que não valem o seu dinheiro. Primeiro, eu vou começar tirando um ponto turístico totalmente aqui dessa lista, que é a Torre de Belém. O motivo disso é que a torre está sob reparação nesse momento. Se você estiver assistindo esse vídeo por volta aí do meio do ano de 2025, é possível que a torre ainda esteja em reparação até o meio do ano de 2026. Então eu não vou conseguir te falar absolutamente nada da Torre de Belém, mas eu vou te falar sobre Belém, que é o bairro onde você consegue aí ver outras atrações turísticas que eu acho que valem seu dinheiro. O Mosteiro dos Jerônimos é um lugar impressionante que eu acho que sim, vale o seu dinheiro. Basicamente tem uma igreja que é gratuita a visita, pode entrar lá, ver inclusive o túmulo do Vasco da Gama. É uma igreja muito bonita, mas para você entrar no mosteiro, que é realmente impressionante, acho que vale muito a pena você ir, tem que pagar. E aí o que é que eu recomendo? Compre o seu ingresso antes, porque assim, existem duas filas lá. Se você não comprar seu ingresso antes, você vai ter que enfrentar a fila para você comprar o ingresso e enfrentar outra fila para você, de fato, entrar dentro do mosteiro. Não dá para pular essa fila, infelizmente, tá? Então, compra o seu ingresso online para que você só pegue uma fila ao invés de duas e vá com o chapéu, gente, porque simplesmente não tem sombra nessa fila, é extremamente quente. Então, vá preparado aí para enfrentar uns bons 20, meia hora, dependendo aí do dia, nessa fila quente. Mas vai valer a pena, porque quando você entra dentro do mosteiro, gente, que arquitetura impressionante. O lado de fora já é lindo, mas dentro também é assim, realmente vale a sua visita. Inclusive, eu vou te contar uma fofoca / história relacionada ao Mosteiro dos Jerônimos e o pastel de Belém. Você sabia que só existe um lugar aí em Lisboa que você pode comer de fato o pastel de Belém? Porque essa sobremesa, na verdade, é o pastel de nata, então todo lugar que você for aí comer, a não ser esse lugar que eu vou te contar agora em Belém, eles chamam de pastel de nata. Mas a receita original, o pastel de Belém, você só consegue comer no Pastéis de Belém, que é uma cafeteria / restaurante que fica bem pertinho do Mosteiro dos Jerônimos. E o motivo de só esse lugar poder chamar dessa forma é que eles compraram o nome, então é a marca pessoal deles, porque essa sobremesa surgiu ali, de fato, no Mosteiro dos Jerônimos, gente. É bem perto do outro, você vai ver quando você for visitar, mas basicamente reza a lenda que os monges, eles usavam claras de ovo pra passar aí na roupa pra deixar ela bem engomadinha, sabe? E aí, o que é que resultava disso? Sobrava um monte de gema de ovo. Então, as freiras, né, e os monges, enfim, que moravam nesse local, começaram a inventar sobremesas para que eles não jogassem fora todas essas claras de ovo. E foi aí que, juntando açúcar, leite e uma massa crocante cheia de manteiga, que eles criaram o famoso pastel de Belém. No início, a sobremesa não era tão famosa assim, mas começou a ganhar popularidade até que uma família muito esperta comprou a receita. E além de ter comprado a receita, também botou a marca aí Pastéis de Belém, e mais ninguém consegue chamar desse nome até então. Só existem 5 pessoas no mundo inteiro que sabem a receita original dos Pastéis de Belém. E eles levam isso tão a sério que essa família não vão nem em avião juntos, ou não comem todos a mesma comida, por risco de sofrerem um acidente, ou terem uma intoxicação alimentar, ou serem envenenados, sei lá, e do nada todo mundo foi de arrasta, e a receita também vai junto. Então eles levam isso muito a sério, gente. Então, no dia que você for aí visitar o Mosteiro dos Jerônimos, não deixa de provar os pastéis de Belém, os originais, que são muito gostosos. São meus favoritos? Não, mas são muito gostosos. E você tem 2 opções, inclusive. Você pode só comprar o pastel mesmo, enfrentando uma fila que vai ser enorme, mas ela anda rápida, e aí você consegue comprar só os pastéis e comer ali na rua mesmo. Ou você pode entrar dentro do restaurante, tem muitas mesas, e você pode comer sentado mesmo, tomando um cafezinho e tal. Pra mim, esse é o melhor combo. Pastelzinho de Belém, com um cafezinho, fica uma delícia. E se você fizer isso, você pode inclusive provar uma comida que chama pão de Deus, que é basicamente um pão doce português. E, gente do céu, é muito gostoso. Inclusive, eu recomendo você pegar a versão com fiambre, que é presunto, e queijo. É uma delícia, tá? Nossa, recomendo muito. E se você tiver a fim de bater um rango, eu vou te recomendar também um restaurante chamado Flor dos Jerônimos, que fica ali também pertinho dessa área aí do Mosteiro dos Jerônimos e do Pastéis de Belém. E o que eu comi lá foi um bitoque, que é uma comida tradicional portuguesa, que é basicamente bife a cavala, que a gente chama no Brasil, que é um bife com ovo estrelado em cima, sabe? Só que eu achei muito mais gostoso
o bitoque do que o bife a cavalo, porque eles temperam de uma forma diferente. Eu achei extremamente saboroso, recomendo você comer. Não sei se as outras comidas desse lugar são gostosas, creio que sim, mas o bitoque de primeira, tá? E tem mais outra coisa que você pode ver aí também nessa área, que é o padrão dos descobrimentos, que é um monumento gigantesco que celebra aí a época dos descobrimentos, né, dos descobridores, que são os portugueses que saíram nas caravelas portuguesas para explorar esse mundão e descobrir o mundo. Eu boto aspas nisso porque, vamos ser sinceros, eles não descobriram nada. Quer dizer, pra ser até legal, eles descobriram os caminhos que levam a outros lugares, como a Índia, como o Brasil, com alguns países da África. Mas aí a gente entra numa polêmica. Aqui é a minha opinião sincera, tá? Pode me cancelar se quiser, mas assim, se você for português, pula esse vídeo. Não vê esse vídeo não, tá? Que eu vou descascar vocês um pouquinho aqui. Portugal é um país que pega os problemas do passado e fazem o quê? Varre para debaixo do tapete. Eles celebram esses descobridores como heróis. Nossa, eles descobriram o mundo. Mas esses caras trouxeram muita dor e sofrimento para onde eles passaram, não é mesmo? Inclusive, foram eles que começaram com essa historinha aí de tráfico de escravos. A gente sabe que a escravidão existia há muito tempo antes dos portugueses usarem, mas foram os portugueses que começaram a exportar pessoas escravizadas para o mundo, para os lugares que eles estavam aí tomando para si, como o Brasil, né? Ou Moçambique, ou Cabo Verde, ou Angola, ou Macau, que é um lugar na Ásia, que Portugal também tomou pra si. Enfim, esse monumento é bonito? É bem bonito. Mas eu acho que é polêmico. Eu acho que divide opiniões por um motivo justo, né? Principalmente a gente que é brasileiro, se você for brasileiro, ou se você for de outro lugar aí do mundo que fala português, que não seja Portugal. Eu acho que você vai concordar comigo, não é mesmo? Porque eu acho que a gente tem que olhar para o passado e falar dos erros, para que a gente aprenda com esses erros e não repita eles no futuro. Mas Portugal tem um péssimo hábito de olhar para esses problemas e ignorá-los, não falar sobre eles. E eles fazem tanto isso que a história que eu contei para vocês dos judeus, né, esse massacre que aconteceu e tudo mais, eles não falam sobre isso. Eles escondem muito esse fato. Quase não existe na cidade registro desses judeus que moraram lá por muito tempo. Vamos falar das coisas boas, sim, de Portugal, mas também vamos falar das coisas que não são tão boas assim. Parem de colocar as coisas pra debaixo do tapete, porque é importante que a gente fale, sim, sobre isso, tá? Mas beleza, vamos seguir em frente, porque eu quero te contar sobre outra área aí da cidade que se chama LX Factory. E essa área, gente, basicamente é um centro comercial, tem vários restaurantes, várias lojinhas legais, mas é um pouquinho caro, tá? Porque é basicamente feito pros turistas. Ou para pessoas mais hipsters, assim, da cidade, porque tem, sim, lojas super legais, mas o preço não é tão legal assim. Tem lojinhas que você consegue encontrar uma coisinha mais barata, assim, umas souvenirs mais diferentonas, mas vá sabendo que barato não vai ser. Então, se você estiver viajando aí mais apertado, de grana, o que eu acredito que seja a situação de todo mundo, inclusive a minha, eu recomendo você não comer nesse lugar, porque eu achei os restaurantes e cafeterias super caros. A única cafeteria que eu achei que tinha um preço razoável, o atendimento era tão péssimo que eu desisti. Eu fiquei esperando, tipo, mais de 10 minutos pra eu ser atendida. E eu desisti. Então, não gostei tanto dessa parte aí da comida e bebida, mas as lojinhas são bem interessantes. Só pra você, assim, olhar, matar a curiosidade, comprar uma lembrancinha sem gastar tanto assim, porque tem umas lembrancinhas interessantes, não tão caras assim, mas bota na balança aí, sabe? Se você não quiser ir, eu acho que não é tão imperdível assim. É interessante? É, mas, tipo, não é tão imperdível assim. Agora eu vou te falar de outro ponto turístico que eu, sinceramente, amei, que é o Castelo de São Jorge. Que não, assim, não é um castelo que você vai entrar dentro do castelo e ver, porque o castelo não existe mais, ele foi destruído. Mas existem as muralhas do castelo e existe um centro de escavação lá, com alguns achados interessantes que eles viram por lá. Mas o legal mesmo desse lugar é que a vista da cidade é impressionante. E andar aí pelas muralhas do castelo é super legal também. Então, se você tiver vontade de ir, compra seu ingresso com antecedência, tá? Pra você não pegar fila, porque você já consegue entrar direto com o seu QR Code
E eu também recomendo você ir perto do pôr do sol, porque a vista da cidade é surreal. Você tem uma vista panorâmica mesmo. Separa aí mais ou menos umas 2 horas para você explorar bem o local sem muita pressa. Você consegue, inclusive, comprar vinho ali e ir caminhando pelo espaço com seu copinho de vinho verde, que, na minha opinião, é o melhor vinho que tem em Portugal. Nossa, é muito gostoso. E também dar uma olhadinha no museu que tem dentro desse lugar, que é muito bonito. Não esquece também de dar uma subida aí nessas muralhas e caminhar por elas, porque é como se estivesse voltando no tempo. E agora vamos para um ponto turístico de graça, que é a Praça do Comércio. A Praça do Comércio é uma praça extremamente bonita. Tem um arco gigantesco que foi feito depois do terremoto para celebrar a reconstrução da cidade de Lisboa. Tem uma estátua também super legal no meio da praça. E o legal também é que essa praça fica bem em frente ao Tejo, que é o rio que cobre a cidade de Lisboa. Então você consegue ter uma vista super bonita do rio. E, inclusive, desse local você consegue ter uma vista muito bonita da Ponte 25 de Abril, que é uma ponte que foi criada pelo mesmo cara que criou a Golden Gate Bridge, que é aquela ponte super famosa de São Francisco, então elas têm bastante semelhança entre si. Inclusive, uma curiosidade, antes dessa ponte se chamar 25 de Abril, ela se chamava Ponte Salazar, que é o nome do ditador aí do salazarismo, que é a ditadura que durou anos aí em todo Portugal. Então, eu acabei de reparar que eu esqueci de adicionar uma coisa no vídeo, que é a seguinte. Tem uma atração turística que eu visitei, que é a Catedral da Sé de Lisboa, que eu queria falar pra vocês porque se você tiver com o tempo muito apertado ou que tá querendo economizar, eu acho que tudo bem essa igreja ficar fora do seu roteiro, porque é uma igreja bonita. É, mas não tem nada de muito uau, especial, assim, não. Mas se você gosta muito de visitar a igreja e se interessa por esse tipo de coisa, tudo bem, acho que vale sim o seu dinheiro. Mesma coisa se aplica pra Catedral da Sé do Porto. Então, assim, não é tão caro se você tiver com tempo, ok, mas se você tiver com tempo apertado, tudo bem deixar essas duas catedrais de fora do seu roteiro. Você pode visitar elas por fora, pra ver como elas são por fora. Mas é isso, continua o vídeo. E mudando de assunto, bora falar de uma armadilha de turista? O elevador de Santa Justa é um elevador lindíssimo, vale muito a pena a sua visita na área externa, mas não caia na armadilha de pagar para subir no elevador, porque primeiro, você vai enfrentar uma fila gigantesca. Segundo, você consegue ver a mesma vista que você veria pagando para subir em outro lugar, e eu vou te mostrar como. É só você ir na Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau, porque ele fica exatamente do lado desse elevador, então como você pode ver aí no vídeo, é exatamente a mesma vista. E outra dica, não caia na armadilha desse restaurante aí não, porque eles não fazem o pastel de bacalhau original, eles colocam queijo dentro. Muita gente que mora em Portugal não gosta disso, mas ele agrada muito os turistas porque, querendo ou não, é gostoso. Então, vai aí da sua escolha. Seguindo em frente, tem uma atração turística que muita gente gosta de fazer, mas, sinceramente, não acho que você precisa fazer não, que é passear no bondinho elétrico, naquele bondinho amarelo. Por que eu falo que não acho que você deveria fazer? Esse é o transporte público da cidade, é um dos transportes públicos da cidade. Então, os lisboetas usam esse bondinho para se transportar pela cidade. Então, imagina só, você tá na sua cidade, pegando o transporte público e vem um monte de turista ficar andando assim, tirando foto e causando tumulto dentro do bondinho, que não é grande, tá? É bem pequeno. Não é tão legal assim. Então, use com sabedoria. Se você for usar com o propósito de transporte público de fato, de ir de um ponto a outro, beleza. Mas não faz como esses turistas que só vão dar uma volta, ficar tirando foto e atrapalhando o fluxo da cidade, né? Esse é o meu conselho de seja um turista legal. Eu nem entrei dentro, eu só tirei vídeos e fotos de fora, assim, porque, gente, ele é bonito demais por fora. Agora, outra atração turística que você não pode perder é curtir pelo menos uma noite de fado. Existem várias casas de fado, inclusive em Alfama, que é aquele bairro que eu contei pra vocês, que sobreviveu aí o terremoto, mas também existem outras casas de fado no Chiado, que é um bairro que tem uma vida noturna super ativa. Então, escolha com sabedoria. Muitas dessas casas de fado, infelizmente, são armadilhas de turista, então eles vão te cobrar um valor absurdo para que você veja o fado. E se você não sabe o que é fado, basicamente é a música tradicional de Portugal. É uma música melancólica, extremamente bonita, tá? Eu chorei quando eu assisti pela primeira vez. É muito linda, a letra é muito profunda, mas eu confesso que eu caí em uma armadilha de turista. Eu fui num lugar que parecia local, mas quando eu cheguei lá, eu era a única pessoa que falava português, fora os garçons e os cantores de fado, mas era realmente um lugar que só tinha turista, não era um lugar frequentado pelos locais. Me diverti? Sim. Gastei muito dinheiro? Sim.
Essa foi a pior parte, mas a comida estava sensacional. E o fado foi realmente muito bonito. Então pesquisa bem qual é a casa de fado que você vai. Dá uma andada aí por Alfama, pelo Chiado, vendo onde é que tem local e escolha com sabedoria. Outra experiência que você não pode perder é o Time Out Market, que é um local realmente turista. É só para turista. Eu acho que os lisboetas nem devem ir lá, mas vale muito a pena. Porque basicamente o Time Out Market, também conhecido antigamente como Mercado da Ribeira, é um local onde existem vários quiosquezinhos de chefes portugueses de todo Portugal, não só de Lisboa, e eles servem aí seus famosos pratos por um preço mais acessível. Então, como você não tá num restaurante, o preço vai ser mais barato, porque é um mercadão, assim, sabe? Gente, a comida não é normal. Eu comi arroz de pato. Eu não sou nem fã de pato, mas foi uma das melhores coisas que eu já comi na minha vida. Eu provei também o queijo Serra da Estrela, que é uma delícia. Assim, lembra um pouco o queijo de cabra. Ele é um queijo de ovelha, então tem aí uma leve lembrança do queijo de cabra. Então, se você não gosta de queijo de cabra, já vá com isso em mente, mas é gostoso. E lá também tem a manteigaria, que tem o melhor pastel de nata da vida. Isso não é só a minha opinião, meus amigos que moram em Lisboa também têm essa opinião, porque ele é mais amanteigado e é mais crocante, assim, gente, surreal. Tá? Recomendo muito você também tomar uma sangria caprichada que eles vendem aí nesse mercado. Gente, olha, experiência imperdível, tá? Não deixa de visitar esse mercado, que senão vai se arrepender, eu prometo. Só fique atento, porque tem muita gente, então vai ser um pouco difícil você encontrar uma mesa pra sentar rapidamente, mas é só ficar de olho aí nas pessoas que estão acabando de comer e atacar. Recomendo você ir com pelo menos uma pessoa, então você e mais uma pessoa, pra que uma guarde o lugar enquanto você vai pegar a comida, senão você vai ficar com a sua comida na mão um tempão tentando achar onde sentar. Então, dica de ouro. E aí, outra coisa turística que eu acho que você não deve perder é de provar a ginginha, que você não vai nem gastar muito e vai ter uma experiência super legal. Small sips, baby. E a ginginha nada mais é do que um licor feito de uma cereja aí de Portugal, e é simplesmente uma delícia. E geralmente são vendidas aí em pequenas vendinhas ou dentro das casas mesmo das pessoas. Elas botam uma vendinha assim na porta falando que tem ginginha, e é realmente uma delícia. Você consegue encontrar no Rócio, também dá pra encontrar na Alfama. Andando aí por essas ruas você vai encontrar, mas fica de olho pras armadilhas de turistas, tá? Porque um shot de ginginha é €1. Se alguém te cobrar mais do que isso, tá errado. €1 pelo copo simples, mais R$1,50 pelo copo de chocolate, que é a melhor experiência que você vai ter tomando a ginginha. Eu recomendo muito o copo de chocolate. Se você for intolerante à lactose como eu, pergunta se o chocolate é vegano ou não, porque eu dei sorte. O chocolate da vendinha que eu comi era vegano, ou seja, não tem leite. E é muito bom. A forma de tomar, se ninguém te ensinar na hora, é a seguinte. Preciso beber pouquinho. São 2 goles. É muito bom. E outra. E depois posso comer e beber tudo. O último gole. Saúde. O último gole, comendo. E não é que eu esqueci outra coisa, menino. Então, eu queria só deixar um desafio pra você e te explicar uma coisa rapidinho. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nos azulejos portugueses, né? Eles são realmente icônicos, tem vários murais pela cidade, é muito lindo e eu vou te dar um desafio. Em alguns murais da cidade, um azulejo de todo o painel vai estar virado de cabeça pra baixo. Não são em todos os murais, mas em alguns, inclusive eu vou colocar aqui na tela um. E o motivo disso é tradição, porque os portugueses falam que apenas Deus é perfeito, então o mural de azulejo não pode ser perfeito. E aí eles colocam um azulejo só de cabeça pra baixo pra representar isso. Bonitinho, né? Enfim, era isso. Segue o vídeo de novo. Agora, bora falar de coisa boa. Bora falar de comida. Porque, gente, quando eu falo que eu virei nômade digital porque eu queria provar a comida do mundo inteiro,
eu não tava brincando. Eu levo muito a sério a comida, tá? Eu realmente invisto tempo pra pesquisar qual é a comida que eu tenho que provar e, de fato, ir lá provar. Se eu precisar tomar uma pílula de lactase, eu tomo. Então, bora lá. O que é que eu recomendo você provar e o que é que eu confesso que eu não gostei. Vamos falar do peixe mais queridinho dos portugueses, o bacalhau. Primeiro, o bacalhau, de fato, não é encontrado em Portugal, tá? As águas de Portugal é muito quente para que o bacalhau seja pescado lá. Então, assim como no Brasil, você não vai encontrar facilmente, pelo menos, um bacalhau fresco. Você vai encontrar o bacalhau, que é o que a gente come no Brasil, o salgado. Isso quer dizer que é ruim? Não. É uma delícia. Eu amo. Eu recomendo você provar o bacalhau na brasa, mas o bacalhau cozido é horrível. Não coma. É tipo, é ruim. É ruim. Ignora ele, tá? Ignora. Foca no bacalhau na brasa, que é uma delícia. Ou o melhor bacalhau de todos, que é o bacalhau à brás. Gente do céu, basicamente é um monte de bacalhau já cortadinho, então você não precisa catar ali as espinhas. E tem batata, ovo, bastante azeite, azeitona. Gente, é uma combinação fenomenal. Recomendo muito você provar. Ele foi meu bacalhau favorito. Tem também o bacalhau à natas, que é gostoso, mas Fernanda, sou intolerante à lactose. Então eu não tô acostumada a comer coisa com muito leite e muito creme. Eu fico meio enjoada. Então, é gostoso? É. Mas se você não tá tão acostumado assim, talvez seja um pouco enjoativo. Mas ele é o queridinho aí de muita gente que visita Portugal, então não deixa de provar também. Também tem as sardinhas, que são extremamente diferentes daquelas sardinhas que você compra na lata, tá? É uma sardinha que eles pescam lá mesmo, eles já jogam direto na grelha e é fresca, uma delícia. Eu não sou tão fã de sardinha, mas eu confesso que eu gostei bastante. Só é um pouco chato você catar ali, sabe? Tirar as espinhas, mas é uma experiência legal. Realmente o sabor é muito rico. Outra coisa que os locais comem muito são as bifanas, que é um sanduíche de carne de porco extremamente temperada. Eles usam aí o piripiri, se eu não me engano se fala dessa forma, que é um tempero indiano, que eles usam bastante aí. E também tem outros vários temperos, acho que se bota vinho também na marinada. É bem gostoso, bem temperado. Só cuidado com as armadilhas de turista, porque esse sanduíche é muito barato, gente. É tipo 3 euros, 4 euros no máximo. Se alguém te cobrar, tipo, 8 euros, saiba que é uma armadilha de turista, não compre, procure outro lugar. Mas é bem gostoso sim, se você gosta de porco, principalmente, você vai gostar desse sanduíche. E a gente não pode deixar de fora a sopa mais famosa aí de Portugal, o caldo verde. Que eu já tinha comido no Brasil, porque é comum, inclusive eu sou de Recife, né, a gente tem muito caldinho na praia, quando você vai pra praia. E tem bastante lugar que faz o caldo verde, eu gosto, minha avó faz o caldo verde também. Mas o de Portugal é diferente, porque eles utilizam o chouriço, que é a linguiça aí de Portugal. E é simplesmente uma delícia. Recomendo muito. Não é caro, tá? Uma porção do caldo verde é bem servido. E é uma delícia. Assim, eu não gosto de sopa, mas eu tomaria caldo verde todos os dias da minha vida. Muito bom. E tem, claro, os pastéis de nata, que você tem que provar vários. Inclusive, os lisboetas comem todo dia, gente. E eles não comem como sobremesa, não, tá? Eles estão, tipo, ali no meio do dia e tá na hora do pastézinho de nata. Eles vão e comem, porque é bem baratinho. É tipo 1,50, sabe? É bem gostoso. E a minha dica para você conhecer de fato, né, essa culinária local é você comer nas tascas, que são os restaurantes locais. Não são restaurantes grandes, eles são bem pequenos, então você vai ver que tem poucas mesas. Geralmente são restaurantes aí familiares, que tem receitas de família, e é lá que você vai de fato comer as comidas mais autênticas, sem gastar muito. Se você estiver indo em casal, o que é que eu recomendo? Pede uma entrada para cada um, tipo um caldo verde, e divide um prato principal. Porque os pratos principais são bem servidos, então dessa forma você vai economizar e gastar menos. Outro prato que eu recomendo você provar se você gosta de frutos do mar é o polvo à lagareiro, ou qualquer polvo aí que eles tiverem. O polvo, realmente, portugueses sabem preparar muito bem, não vou mentir. Claro que existem muito mais comidas, além dessas que eu te falei, então explora bem as tascas, dá uma olhada bem profunda nos menus, que você vai encontrar muitas outras comidas que eu não mencionei aqui, porque realmente a culinária de Portugal é extremamente extensa e saborosa. Então, você não vai se arrepender
arrepender de provar um monte de comida diferente. E pra finalizar agora o vídeo, eu vou te dar as minhas dicas. Primeiro, sobre segurança. Infelizmente, como em outros lugares da Europa também é assim, os furtos acontecem com frequência, principalmente em turistas. Então não dá bobeira, fica sempre em alerta, usa uma pochete, né, uma doleira, pra você guardar seu celular, seu dinheiro, seus documentos e tal. Muito cuidado em lugares que estão muito cheios. Se você tiver de bolsa, fica com ela bem grudada perto de você, pra evitar que alguém enfie a mão dentro, sabe? Infelizmente é comum. Quando você estiver em restaurante também, coloca no seu colo, não coloca o celular em cima da mesa. A gente já tá acostumado a andar em alerta. Então segue assim dessa forma em Portugal que você não vai se arrepender. Assalto não acontece, pelo que eu sei. Não acontece, mas furto, infelizmente, sim. Outra dica, não confia muito no Google Maps. Infelizmente, o Google Maps na Europa, gente, eu aprendi isso com pessoas que moram aqui. Os restaurantes, bares, enfim, eles não colocam os horários certos no Google Maps. Então, se você vê um lugar que você queria ir no Google Maps e tá dizendo que tá aberto, você chegou lá e tá fechado, isso é comum, tá? Então, não confia muito aí no Google Maps, não, infelizmente, mas você consegue usar o Google Maps ainda para se locomover pela cidade. Eu fiz basicamente tudo andando dentro de Lisboa, tá? Ou pegando transporte público, então eu recomendo que você faça o mesmo, até porque Uber é muito caro. As pessoas, inclusive, não usam Uber. Se você precisa ir de um carro de aplicativo para você se locomover por algum motivo, você ir pro aeroporto, sei lá, usa um aplicativo chamado Bolt. Eles não usam Uber, o Uber vai ser mais caro, então usa o Bolt para você economizar aí dinheiro em carro de aplicativo / táxi. E outra dica muito importante que eu tenho é, se você vai ficar uns bons dias aí em Lisboa, reserva pelo menos alguns dias para você fazer viagens curtas saindo de Lisboa. Como, por exemplo, você pode visitar Sintra, que era basicamente a cidade onde os nobres iam passar as férias. É uma cidade que tem vários castelos, então se você gosta de visitar por dentro de castelos, recomendo muito você ir a Sintra. É só 40 minutinhos de trem de Lisboa, então chega cedo para você turistar aí pelos castelos, pelos jardins, porque, gente, é realmente muito bonito, tá? E se você for pra Sintra, não deixa de ir na Casa da Periquita, tem um nome muito estranho, tem, mas é uma confeitaria muito tradicional e antiga ali de Sintra, e tem um doce chamado Travesseiros de Sintra, que é uma das melhores coisas que eu já comi na minha vida. É realmente imperdível. Também existe outra cidade chamada Cascais, que você também consegue ir de trem, 40 minutinhos você já chega lá, que é uma cidade litorânea. Então, se você quer comer aí frutos do mar bem fresquinho, recomendo muito Cascais. Bom, eu sei que eu falei demais, mas eu queria muito dar a minha opinião sincera da cidade de Lisboa e também outras cidades, né, perto de Lisboa que eu consegui visitar. Eu confesso que não foi a minha cidade favorita da Europa até agora. Eu ainda tô na Europa, eu ainda vou passar por outras cidades, mas eu recomendo sim você ir a Portugal. É realmente um país muito bonito, com culinária muito rica. Se você já visitou Lisboa e cidades próximas a Lisboa, quero muito saber o que é que você achou. Se você concorda com a minha opinião ou não, tá tudo bem a gente discordar, não tem problema, me conta aqui nos comentários. Se você quer um vídeo mais detalhado sobre Sintra, Cascais ou a cidade do Porto, me conta que eu posso fazer um vídeo sobre o roteiro que você pode fazer nessas viagens para você otimizar o seu tempo. Me conta também de que cidade do mundo você tá assistindo esse vídeo, eu quero muito saber. E eu vou deixar aqui na tela outros vídeos que eu já postei aqui no canal para você conhecer um pouquinho mais da minha história e para que a gente possa virar amigo. Não esquece também de deixar um like para mim que me ajuda demais, tá? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.